caçador que grita, antes de dar o tiro, ele pode acabar perdendo a caça. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Isso foi uma frase justamente que eu ouvi e que para mim fez muito sentido. E é sobre isso que eu quero compartilhar, sobre isso, o tema de hoje, justamente da gente falar realmente sobre como que é perigoso você, antes de realizar algo, você já tecnicamente sair falando ou sair falando para os outros, dizendo para os outros, antes de você realmente ter aquilo em mãos. E eu digo porque justamente foi algo, eu por muito tempo lá atrás eu fazia isso. E Diego, você fala isso porque 100% hoje você não fala mais, você está 100% controlado sobre a tua boca, sobre o que você fala. Não, cara, hoje eu tenho certeza que às vezes eu ainda falo demais, falo em excesso, porém é um aprendizado que eu estou tendo constantemente e que de fato eu tive esses aprendizados, estou tendo esse aprendizado e está gerando frutos para mim constantemente, o tempo todo está gerando frutos para mim. E antigamente eu me percebia muito falando demais, sabe? E quando eu falo sobre falar demais, não é nem necessariamente sobre Diego, falei, quer dizer que porque eu falei não vai acontecer algo? Diego, eu falei, quer dizer porque eu falei, aquilo automaticamente porque eu falei, tirou toda a possibilidade daquilo se realizar? Não, eu não creio nisso. Eu não creio porque eu contei algo, aquele algo não vai se realizar porque eu contei. Porque aquilo ali, de uma maneira ou de outra, vai se realizar de uma forma ou de outra. E o único ponto é sobre você falar para pessoas e essas pessoas criarem expectativas na cabeça dela. E elas criando essas expectativas na cabeça dela, elas vêm falar com você. Elas falando com você, elas te geram outras expectativas quando que na verdade aquele projeto talvez não deu certo, não fluiu naquele tempo. E você, pelo fato de ter falado antes, aquilo ali te gera uma certa frustração, tecnicamente. Por algum momento eu me percebi assim, mas é uma frustração momentânea, né? E às vezes aquela pessoa vem falando com você. Diego, e por que isso não é... Isso quer dizer que eu não posso falar sobre outro, é sobre o outro? Não, é sobre você, é sobre mim. É sobre você mesmo compartilhar coisas que essas pessoas vão vir falar com você novamente e aquilo ali vai gerar uma certa expectativa frustrada em você mesmo. E na vida real, gente, a gente faz planos. Na vida real a gente faz objetivos, na vida real a gente tem metas, na vida real a gente espera sempre coisas. Não sei você, mas eu espero o melhor sobre o meu futuro. Eu tenho expectativas maravilhosas sobre o meu futuro, né? Eu tenho expectativas, e pessoas que não têm expectativas maravilhosas sobre o futuro dela, desculpa, você se enterra, entra num caixão e morre porque sua vida acabou. Eu tenho expectativas altíssimas sobre o meu futuro. Porém, entretanto, todavia, quando você fala certas coisas que aquelas coisas não se realizam naquele tempo, porque na vida real coisas dão errado e coisas dão certo, você gera um certo peso, entre aspas, dentro de você. E esse peso, muitas das vezes, as pessoas vão perguntar, ué, mas você não disse isso, mas você não falou aquilo. E realmente aquilo te pesa. Então, o segredo que eu quero passar hoje para você é, de fato, calhe a boca. É bem simples assim, calhe a boca. Fale menos e faça mais, né? Seja uma pessoa que seja conhecida de fato pelo seu fazer e não pelo seu falar. Seja aquela pessoa de fato que é conhecida pelo seu realizar e não pelo seu simplesmente falar. E eu te digo isso porque eu já realizei muitas coisas, algumas coisas, né? Até significativamente legais, bons resultados, que até surpreenderam muitas pessoas, surpreendeu até mesmo a mim mesmo. Principalmente a mim mesmo, porque eu não estou aqui para surpreender ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus e surpreender a mim mesmo. E muitas coisas que eu fiz me surpreenderam e surpreenderam a outros. E muitas pessoas até olham assim, caraca, que legal. E veio depois de realizado, mas é muito lindo depois de realizado. Porém, é muito louco quando existem coisas que você carrega dentro de você, existem sonhos, objetivos, existem expectativas grandiosas que você carrega dentro de você e que não necessariamente estou falando sobre você falar para as pessoas erradas, porque a gente fala assim, então quer dizer que eu tenho que falar, sair contando, mesmo que não aconteceu, para as pessoas erradas? Não. Não é nem só sobre contar para as pessoas erradas. É muitas das vezes sobre você também contar para as pessoas certas, porém no tempo errado. Então, às vezes, tem coisas que você está contando para a pessoa certa, só que você está contando no tempo errado. E tem coisa que você não tem que contar para essa pessoa. A pessoa é a pessoa certa, a pessoa é a pessoa ideal, porém é o tempo errado. Você está entendendo? Então, essa é a pessoa que ela vai compartilhar com você os teus sonhos, essa é a pessoa que vai compartilhar com você os teus objetivos, essa é a pessoa de fato que vai esperar coisas grandes de você
acredita em você, sonha com você e às vezes até está construindo coisas com você, mas você está contando para ela no tempo errado. E aí que está o problema. Ou muitas das vezes você está contando coisas certas no tempo certo, só que para a pessoa errada. E é a pessoa que vai ter inveja, a pessoa que vai ter... Então você tem que ter muito discernimento. Porque às vezes você fala assim, putz, mas eu contei um sonho para uma pessoa que é maravilhosa, que eu confio, acredito, e aquela pessoa me deu um banho de água fria. Mas é porque ela é a pessoa errada? Não. Mas por quê? Essa pessoa é a pessoa certa, só que você contou para ela, você abordou ela no tempo errado. Então a reação dela foi uma reação errada pelo tempo errado que você contou. Então, o que eu estou querendo trazer? Um conceito de autorresponsabilidade. De você entender que se algo não aconteceu, não é porque o outro é ruim, o A é ruim, o B é ruim, o seu é ruim. Ou porque a pessoa Y é ruim. Mas porque simplesmente você contou no tempo errado, você disse no tempo errado, ou você falou para a pessoa errada. E está tudo bem. Você está aprendendo. Porém, a partir desse vídeo, você tem a autorresponsabilidade de não cometer mais o mesmo erro. Às vezes você vai contar para a pessoa certa, mas no tempo errado. E aquilo vai gerar um peso, algo negativo sobre você. E por isso que lá em Tiago 3 diz assim, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Ou seja, a língua é pequenininha e bate no peito e se gloria. Todos nós, o ser humano é assim. O ser humano é assim. Então a língua é pequenininha e você fala, já realizei aquilo, estou me gloriando, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E ela é pequenininha. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele está falando assim, cara, a língua é um membro pequenininho, ela é muito pequena e ela se fala muito, diz muitas coisas, se gloria de muitas coisas. E da mesma forma que uma pequena faísquinha de fogo, se você jogar, se você souber, não sei se você viu o que está acontecendo lá na Califórnia, pegando fogo em tudo, eu vi bem por cima, mas eu vi que está pegando fogo em tudo. Uma pequena faísquinha de fogo fez um bosque inteiro, fez virar uma das maiores queimadas da história. 6. A língua também é um fogo. A língua, ó, aquilo que você fala é um fogo. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que forte. Ou seja, a língua, ela tem um poder gigantesco sobre os outros, sobre você o tempo todo. Então, saber governar a língua, tem até um outro versículo que ele diz assim, que aquele que controla o que fala, aquele que controla a si mesmo, ele é mais poderoso do que um exército. E aquele que controla a sua língua, ele é um homem poderoso. Ou seja, aquele que controla o que fala. Você saber falar as coisas no tempo certo ou saber calar a boca simplesmente. Isso vai ser necessário. Então, eu digo isso porque na fase de hoje que eu estou vivendo de vida é um dos maiores aprendizados que eu estou tendo. E por que é importante você ter amigos? Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu o vídeo sobre ser solitário, você vai voltar no vídeo anterior e você vai assistir. Os amigos certos, eu tinha um amigo que morava comigo, que até o João, não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo agora, em algum momento da vida dele, se ele assistir, que bom. E o João, ele sempre, morando comigo, ele sempre falava comigo, ele falava, Diego, cara, fala menos. Ele falava assim pra mim, fala menos, fala menos, fala menos, fala menos. E ele sempre me corrigia, né? Pô, mano, às vezes você fala demais, às vezes você fala muito, e às vezes eu falava assim, pô, mas eu não falo, muita coisa que eu falo, eu faço. E não realiza, tal. E eu ficava pensando, eu ficava me questionando, eu falava assim, pô, mas eu não falo tanto. Só que depois eu parei para refletir. Eu entrei nisso de mim e refleti. Eu falei, cara, realmente, às vezes eu falo muito. Eu me peguei no erro. Eu falei assim, caraca, eu sou um cara que realmente está falando muito, mano. E aconteceu o que eu tô te falando. Não é pelo fato de eu falar e não se realizar. Porque eu falei. Mas de fato porque a vida real é assim. Você às vezes fala sobre os outros, você cria uma expectativa sobre os outros. E os outros vêm jogar sobre essa expectativa sobre você. E vice-versa. E por mais do que ele viu eu realizando muitas coisas, esteve comigo dentro dessas grandes realizações,
pelo fato de você estar junto o tempo todo, aquela frustração carrega sobre coisas muitas das vezes que você pensou em fazer, ou pensou em acontecer e não aconteceu. Então o grande X da questão que eu estou querendo falar aqui com você é: as pessoas certas, muitas das vezes, o problema não está em você falar para as pessoas certas. O problema está em você falar para as pessoas certas, mas no tempo errado. Quando não aconteceu, quando não realizou, quando aquilo ainda não se concluiu. E também calar a boca até depois de tiver concluído. E ainda se for a pessoa certa, no tempo certo, você talvez calar a boca de não falar ainda talvez no tempo errado. Mesmo depois de ter se concluído. E não falar para as pessoas erradas, nada, calar a boca. Mesmo depois que realizou certas coisas, concluídas, aconteceu, cale a boca e não fale para as pessoas erradas. E está prestes a acontecer, mas não se concluiu, cale a boca e não fale para as pessoas certas. Fale para você mesmo. Declare, mais do que falar para você mesmo, declare, acho que é importante. E essas declarações, declare sozinho, para você e Deus. Isso que eu tenho aprendido. Tudo que você tiver de declarar e você quiser realizar, fale para Deus. Declare para Deus. Ele é o único que você pode falar tudo. Eita, caiu aqui até. Ele é o único que você pode falar tudo. Você pode compartilhar o teu sofrimento, a tua dor, você pode compartilhar as tuas vitórias. Tudo compartilhe com Deus. Tudo. Eu estou te falando, existem certos sofrimentos, até coisas na sua vida que você está passando momentaneamente, que não é o tempo nem de falar com, às vezes, sua esposa. Tem tempo certo. Não estou falando para você não falar. Estou falando que tem tempo certo. Tem coisas que você não tem nem que falar com seu marido. Tem tempo certo. Vai ter tempo que você vai ter que falar. Mas vai ter tempo que não. Você está entendendo? Eu oro para Deus e peço para Deus que, assim como eu estou tendo esse aprendizado sobre a minha vida, Diego, você já é o mais sábio? Não, eu estou aprendendo, eu estou tendo sabedoria para aprender e olhar e discernir meus tempos. Eu oro para que Deus te dê essa sabedoria. Deus te dê essa sabedoria. E que, de fato, você controle a sua língua, porque você controlando a sua língua, você vai controlar muita coisa na sua vida. 80% da sua vida vai ser conduzida por muita coisa que você fala. Se esse vídeo de alguma maneira fez sentido para você, comenta aqui, novamente aqui nos comentários, diz aqui também nos comentários, novamente, ou se você não comentou ainda, comenta. O que de tudo que eu falei que fez mais sentido, o que te chamou a atenção? Curte esse vídeo para ajudar a compartilhar para as mais pessoas e só envie esse conteúdo, de fato, para outros jovens, outros empresários, outras pessoas de fato, que estão nessa